Seja bem-vindo a mais uma história. Se acomode e, se quiser uma imersão ainda maior, coloque os fones de ouvido. Comente de onde você está assistindo e que horas são nesse exato momento. Prepare-se para a nossa jornada misteriosa de hoje. Vamos começar. Bruno acelerou o carro pela estrada de terra. No banco de trás, Camila, André e Juliana riam alto, animados para o acampamento. "Vai ser épico", gritou André. 3 dias sem celular, só nós e a natureza. A floresta do silêncio se estendia por quilômetros, densa e antiga. Ninguém morava nas redondezas. Perfeito para celebrar a formatura, pensou Bruno. Às 7 horas da tarde, encontraram uma clareira ideal. Montaram as barracas rapidamente, antes que escurecesse. A fogueira crepitava alegremente enquanto os amigos assavam marshmallows. Camila contava piadas, André tocava violão. Juliana fotografava tudo, criando memórias da última aventura juntos. "Vamos sentir saudades disso", murmurou Bruno. A floresta ao redor parecia pacífica, apenas o som de grilos e folhas balançando. Às 10 horas, começaram a ouvir algo diferente. Um rosnado baixo, distante. "Deve ser um animal", disse André. "Talvez um javali." Mas o som não parecia natural. O rosnado se repetiu, mais próximo desta vez. Vinha de direções diferentes, como se fosse mais de um animal. Bruno jogou mais lenha na fogueira, aumentando a luz. "Animais têm medo do fogo", explicou, tentando soar confiante. Camila se aproximou dele, inquieta. "Esse som é estranho", sussurrou. "Não parece com nada que já ouvi." Juliana parou de fotografar, prestando atenção. O rosnado ecoou novamente, mais longo, mais grave. Algo muito grande estava se movendo na escuridão. André se levantou, pegando uma lanterna. "Vou dar uma olhada", anunciou. "Não", Camila gritou. "Não se separe do grupo." Mas André já caminhava em direção às árvores. A lanterna cortou a escuridão, revelando troncos enormes e sombras dançantes. "Não vejo nada", gritou de longe. Então a luz se apagou. "André", Bruno chamou. Silêncio. "André", Juliana gritou. Um grito terrível ecoou pela floresta. Não era humano. André não respondeu mais. Bruno pegou outra lanterna e correu na direção onde André havia desaparecido. Encontrou a lanterna quebrada no chão, com marcas estranhas na terra. Arranhões profundos, como garras gigantes. "Onde ele está?" Camila chorou. Rastros de sangue levavam para dentro da mata. Bruno seguiu por alguns metros, mas as marcas desapareciam misteriosamente. "Precisamos sair daqui", disse, voltando para o acampamento. "Agora." Mas quando chegaram ao carro, os pneus estavam furados. Alguém, ou algo, os havia prendido ali. "Isso não pode estar acontecendo", Juliana balbuciou, olhando os pneus destruídos. As marcas eram as mesmas da floresta, garras enormes que rasgaram a borracha como papel. Bruno tentou o celular, mas não havia sinal. "Vamos voltar para a fogueira", decidiu. Pela manhã, caminhamos até a estrada principal. Eles se reuniram em volta das chamas, abraçados, ouvindo cada som da floresta. Às 2 horas da manhã, o rosnado voltou, mais próximo, mais furioso, cercando-os lentamente. A criatura começou a se mostrar nas bordas da luz. Primeiro, apenas olhos brilhantes entre as árvores. Depois, vultos que se moviam com agilidade impossível. "Vejam o tamanho daquilo", Camila sussurrou, apontando para uma sombra. Era alta como um urso, mas se movia como um felino. Tinha braços longos que terminavam em garras. O rosto permanecia oculto, mas ocasionalmente refletia a luz do fogo. "Não é um animal comum", Bruno percebeu. "É algo diferente. Algo que não deveria existir." A criatura começou a cercar o acampamento.
sempre mantendo distância do fogo. Caminhava em círculos estudando-os. Ela está nos testando, Juliana observou, procurando pontos fracos. Bruno mantinha a fogueira alta, jogando lenha constantemente, mas a madeira estava acabando. Temos combustível por mais 2 horas, calculou. Depois, ele não terminou a frase. Todos sabiam o que aconteceria quando a luz se apagasse. A criatura esperava pacientemente, como um predador inteligente. Às 4 horas da manhã, a lenha acabou. A fogueira diminuiu lentamente, criando sombras dançantes. A criatura se aproximou, mais audaciosa. Agora podiam ver detalhes terríveis, pele escura e rugosa, dentes enormes, olhos que brilhavam como brasas. "Corram!" Bruno gritou quando a última chama se apagou. Eles fugiram pela floresta, usando lanternas para guiar o caminho. Atrás deles, a criatura rugiu e deu início à caçada. Galhos quebravam sob seus pés pesados. A perseguição foi caótica. A criatura conhecia a floresta perfeitamente, usando atalhos para interceptá-los. Bruno segurou a mão de Camila, puxando-a por uma trilha estreita. Juliana corria atrás, ofegante. "Por aqui!" gritou, apontando para uma caverna. Eles se esconderam na escuridão úmida, corações batendo forte. A criatura passou pela entrada, farejando. Seus passos ecoaram por minutos intermináveis. Então, silêncio. Ela foi embora? Camila sussurrou. Bruno fez sinal para ficarem quietos. Dentro da caverna, descobriram algo perturbador. Ossos humanos espalhados pelo chão, alguns ainda com roupas. "Não somos os primeiros", Juliana murmurou, iluminando um crânio. Havia dezenas de esqueletos de diferentes épocas. Alguns pareciam recentes, outros muito antigos. "Ela faz isso há anos", Bruno compreendeu. "Décadas, talvez séculos." Na parede da caverna, encontraram pinturas rupestres, figuras humanas fugindo de uma criatura monstruosa. A lenda era mais antiga que imaginavam. As pinturas contavam uma história terrível. Mostravam a criatura caçando grupos de humanos, sempre na floresta. Em algumas imagens, pessoas ofereciam sacrifícios, tentando apaziguar a besta. "É um guardião", Juliana interpretou. "Protege a floresta de intrusos." Bruno estudou os desenhos. "Então não podemos simplesmente sair, ela vai nos perseguir." Camila começou a chorar. "Vamos morrer aqui, não vamos?" Antes que alguém respondesse, ouviram arranhões na entrada da caverna. A criatura havia voltado. Eles se esconderam no fundo da caverna entre os ossos. A criatura entrou lentamente, farejando o ar. Suas garras raspavam as paredes, criando um som arrepiante. "Não se movam", Bruno sussurrou. A criatura se aproximou, tão perto que podiam sentir seu hálito fétido. Por 1 hora inteira, ela vasculhou a caverna. Então, inexplicavelmente foi embora. "Por que ela não nos encontrou?" Camila perguntou. Bruno olhou para os ossos ao redor. "Talvez o cheiro dos mortos mascare o nosso." Esperaram até o amanhecer para sair da caverna. A luz do sol trazia algum alívio, mas a criatura ainda podia estar esperando. "Vamos tentar chegar à estrada", Bruno decidiu. Eles caminharam cuidadosamente, evitando fazer barulho. A floresta de dia parecia menos ameaçadora, mas ainda sentiam olhos observando. Após 2 horas, encontraram uma trilha. "Deve levar à estrada principal", Juliana esperou. Mas quando seguiram o caminho, ele os levou de volta à clareira. Estavam andando em círculos. "Isso é impossível", Bruno murmurou, olhando o acampamento destruído. As barracas estavam rasgadas, equipamentos espalhados. Seguimos a trilha por horas. Camila percebeu algo sinistro. "A floresta está nos confundindo, ou ela está." A criatura apareceu nas bordas da clareira, observando-os. Era maior que imaginavam, com cerca de 3 metros de altura.
Seus olhos demonstravam inteligência perturbadora. Ela está brincando conosco, Juliana sussurrou, como um gato com ratos. A criatura rugiu, confirmando a teoria. Desta vez, correram em direção oposta. A criatura os seguiu, mas sem pressa. Sabia que não podiam escapar. Bruno tentou diferentes estratégias, seguir o sol, marcar árvores, usar marcos naturais. Nada funcionava. Sempre voltavam à clareira. Ela controla a floresta, compreendeu. Ou a floresta a obedece. Camila estava exausta, tropeçando constantemente. Não aguento mais, chorou. Bruno a carregou, mas sabia que não duraria muito. Precisavam encontrar uma solução antes que a noite voltasse. No pôr do sol encontraram uma pequena cabana abandonada. Era antiga, com paredes de madeira apodrecida. Pelo menos tem teto, Bruno disse, ajudando Camila a entrar. Dentro descobriram pertences de um antigo morador. Roupas, ferramentas, um diário. Juliana leu as páginas amareladas. Ele viveu aqui sozinho por anos, relatou. Escreveu sobre a criatura. As últimas entradas eram perturbadoras. Ela está ficando mais agitada. Sabe que vou morrer em breve. Está com fome. O diário revelou informações cruciais. O antigo morador havia aprendido a conviver com a criatura. Ela não mata por prazer, escreveu. Mata por necessidade. Precisa se alimentar a cada lua cheia. Bruno verificou o calendário mental. Hoje é lua cheia, percebeu. Por isso está tão agressiva. O diário também mencionava uma forma de apaziguar a criatura. Oferendas funcionam temporariamente, mas ela sempre volta por mais. Camila olhou para os ossos espalhados pela floresta. As oferendas eram pessoas. A noite caiu rapidamente. A criatura começou a rondar a cabana, testando as paredes. Não vai aguentar muito, Bruno observou, vendo as tábuas racharem. Eles empurraram móveis contra a porta, mas era questão de tempo. Talvez devêssemos tentar negociar, Juliana sugeriu. O diário fala sobre oferendas. Camila se revoltou. Você está sugerindo que sacrifiquemos alguém? Não, Bruno interveio, mas podemos tentar outros tipos de oferenda. Eles procuraram comida, objetos brilhantes, qualquer coisa que pudesse interessar a criatura. Bruno saiu da cabana com as oferendas, tremendo. A criatura estava a poucos metros observando-o. Era ainda mais terrível de perto. Músculos enormes, garras como adagas, olhos que pareciam ver através da alma. Trouxe isso para você, disse, colocando comida e objetos no chão. A criatura farejou as oferendas, mas não demonstrou interesse. Rugiu impaciente. Ela quer carne fresca. Bruno compreendeu. Carne humana. Ele recuou lentamente, mas a criatura se aproximou, bloqueando sua fuga. A criatura atacou, mas Bruno rolou para o lado, escapando por pouco. Correu de volta à cabana, mas as garras rasgaram sua camisa. Ela está perdendo a paciência, gritou. A criatura começou a atacar a cabana com força total. Tábuas voavam, a estrutura balançava. Não vai resistir, Camila chorou. Juliana encontrou uma passagem secreta sob o assoalho. Aqui! Gritou. Eles desceram para um túnel estreito momentos antes da cabana desabar. A criatura rugiu furiosamente, cavando na terra para alcançá-los. O túnel era apertado e úmido, mal cabendo uma pessoa. Rastejaram por metros no escuro, seguindo uma corrente de ar. Deve ter uma saída, Bruno esperou. Atrás deles ouviam a criatura cavando furiosamente. Suas garras arranhavam a terra, cada vez mais próximas. Ela está ganhando, Camila murmurou. O túnel se abriu numa câmara subterrânea. Era muito antiga, com paredes de pedra cobertas de símbolos estranhos. Não fizemos isso, Juliana observou. Alguém construiu há muito tempo. A câmara continha mais pinturas mais antigas que as da caverna. Mostravam rituais elaborados, pessoas adorando a criatura como um deus. Ela era venerada.
Bruno interpretou. Não temida. Nos desenhos, a criatura protegia a floresta de invasores, mas também recebia tributos regulares. Um acordo, Juliana compreendeu. Eles alimentavam a criatura, ela protegia a região. Camila encontrou esqueletos vestidos com roupas cerimoniais. Sacrifícios voluntários, murmurou. Pessoas que se ofereciam para proteger suas famílias. O som de escavação parou. A criatura havia encontrado o túnel e se aproximava. Precisamos decidir, Bruno disse. Lutamos ou... Ele não terminou, mas todos entenderam. Juliana pegou um punhal cerimonial da parede. Não vamos nos sacrificar, declarou. Vamos lutar. Camila concordou, apesar do medo. Melhor morrer tentando que como covardes. A criatura apareceu na entrada do túnel, seus olhos brilhando na escuridão. Era o confronto final. A luta foi brutal. A criatura era poderosa, mas na câmara estreita não podia usar toda a sua força. Bruno e Juliana a atacaram com facas cerimoniais, enquanto Camila jogava pedras. A criatura rugiu, ferida, mas não derrotada. Suas garras rasgaram o braço de Bruno, que gritou de dor. Continue, Juliana gritou, esfaqueando o flanco da criatura. Sangue negro escorreu pelas paredes. A criatura recuou surpresa. Talvez fosse a primeira vez que alguém a feria seriamente. Ferida e furiosa, a criatura mudou de tática. Começou a desabar a câmara, usando sua força para quebrar as pedras de sustentação. Ela vai nos enterrar vivos, Camila gritou. Rochas caíam ao redor deles. Bruno viu uma fenda na parede que deixava entrar ar fresco. Por aqui, gritou, empurrando as amigas pela abertura. A criatura tentou segui-los, mas era grande demais. Ficou presa, rugindo de frustração enquanto a câmara desabava sobre ela. Conseguimos, Juliana chorou. Ela está morta. A fenda os levou para fora da floresta. Finalmente podiam ver a estrada principal através das árvores. Liberdade, Bruno murmurou, mal acreditando. Camila chorou de alívio. Caminharam em direção à estrada, apoiando-se uns nos outros. Mas quando chegaram à borda da floresta, algo os impediu de sair. Uma força invisível os empurrou de volta. Não podemos sair, Juliana percebeu. Ela ainda está viva. Ouviram um rugido distante. A criatura havia sobrevivido ao desabamento e estava furiosa. Ela não vai nos deixar ir, Bruno compreendeu. Nunca. Eles voltaram para a floresta sabendo que a criatura os seguiria. Então vamos terminar isso, Camila disse, surpreendendo a todos com sua determinação. Vamos acabar com ela de uma vez por todas. Encontraram uma ravina profunda no centro da floresta. Se conseguirmos atraí-la até aqui, Bruno planejou, talvez possamos fazê-la cair. Era um plano desesperado, mas era tudo o que tinham. Usaram-se como isca, gritando e fazendo barulho para atrair a criatura. Ela apareceu rapidamente, mais ferida que antes, mas ainda perigosa. Venha! Juliana gritou, correndo em direção à ravina. A criatura os perseguiu, cega de raiva. No último momento, eles se separaram, deixando a criatura correr sozinha. Mas ela parou na borda, inteligente demais para cair na armadilha. Virou-se lentamente, os olhos brilhando com ódio. Ela é mais esperta que pensávamos, Bruno murmurou. A criatura atacou com fúria renovada. Desta vez, não havia para onde fugir. Bruno se jogou sobre ela, segurando suas garras. Corram! Gritou. Juliana e Camila hesitaram, mas ele insistiu. Vão embora. A criatura o ergueu no ar, pronta para matá-lo. Mas Camila voltou, atacando as pernas da criatura. Juliana se juntou à luta. Juntos! Gritaram. Os três se combinaram, empurrando a criatura em direção à ravina. Ela lutou, mas o peso combinado a fez perder o equilíbrio. A criatura caiu na ravina, rugindo até o impacto no fundo. O som ecoou pela floresta. Depois, silêncio.
Desta vez, ela morreu, Bruno disse, olhando para baixo. Não conseguiam ver o corpo, mas não ouviam mais movimentos. Caminharam de volta à borda da floresta, testando cuidadosamente. A barreira invisível havia desaparecido. Podemos sair, Camila sussurrou. Pisaram na estrada, finalmente livres. Atrás deles, a floresta do silêncio permaneceu quieta e sombria. Na estrada, encontraram uma viatura policial. Estávamos procurando vocês, disse o policial. Seus pais denunciaram o desaparecimento. Bruno olhou para trás, para a floresta. E nosso amigo André? Que amigo? Perguntou o policial. Vocês eram só 3 quando entraram. Os sobreviventes se entreolharam, confusos. Será que André havia sido apenas uma alucinação? Ou a floresta tinha o poder de apagar pessoas da existência? Nunca saberiam a verdade. Meses depois, a Floresta do Silêncio foi declarada área protegida. Cartazes de entrada proibida foram instalados em todas as entradas. Bruno, Camila e Juliana nunca mais falaram sobre o que aconteceu. Tentaram esquecer, seguir com suas vidas. Mas às vezes, em noites escuras, ouviam rosnados distantes. Sabiam que a criatura ainda estava lá, esperando. Talvez ferida, talvez morta, mas sua presença permanecia na floresta. Alguns lugares nunca deveriam ser perturbados. Anos depois, Bruno se tornou biólogo especialista em fauna silvestre. Estudava criaturas raras, sempre procurando evidências do que encontraram na floresta. Camila virou jornalista, investigando lendas urbanas. Juliana se dedicou à fotografia, mas nunca mais acampou. Eles mantinham contato, unidos pela experiência compartilhada. Às vezes, se perguntavam se outras florestas tinham guardiões similares, se outras pessoas haviam enfrentado criaturas ancestrais. Sabiam que não eram os únicos. A Floresta do Silêncio permaneceu intocada, protegida por leis e pelo medo. Ocasionalmente, aventureiros desafiavam as placas de proibição. Poucos voltavam. Aqueles que retornavam falavam de rosnados noturnos, olhos brilhantes nas sombras. A criatura ainda estava lá, guardando seu território. Bruno, Camila e Juliana sabiam que havia lugares no mundo onde o homem não deveria pisar. Lugares onde criaturas antigas aguardavam pacientemente, protegendo segredos que o mundo moderno havia esquecido. E talvez fosse melhor assim.